Muito bem, gente. O programa No Ponto de hoje, ele é praticamente uma resposta de um programa feito, questão de um ano atrás, né, Suzete? Mais ou menos, faz um ano. Setembro de 2012. Então um ano. Onde a Suzete esteve aqui, né, para divulgar um programa que tem na Unifeb, com relação a um curso de Direito dos Estados Unidos, que tem um nome lá que eu já vou falar, que é o nome em inglês, é o Common Law. Olha lá você falar inglês. Lá minha filha já briga comigo depois. Vocês conhecem o Guintas, que é o reitor da nossa universidade, né? A Ana Paula, que também é responsável pelas relações internacionais, pela internacionalização, o processo de internacionalização da Unifeb. A Suzete Habsreuter Hart, que sou professora na instituição há 12 anos e coordenei esse curso de extensão Vivenciando o Common Law nos Estados Unidos. Certo. E a Daniele? Sou aluna do curso de extensão, mas já sou egressa da Unifeb, formada, sou bacharel em Direito e agora advogada. Já passaste do famoso exame da UAB? Já passei. Antes de formar, na verdade, já. E a turma do Imédico agora estão aproveitando essa encrenca que diz que vão acabar com o exame da UAB. Tomara que não. Dona Botelci de burro fazendo... Não tem coisa, não vai, mesmo que eles não vão mais na aula, eles matam a aula toda. Legal, Guinter, a Suzete teve da outra vez. Chegasse a estar aqui na outra vez no programa também, não? Não, infelizmente. A Paula teve aqui. Foi. Infelizmente, naquele momento, quem esteve aqui foi o nosso professor Claudemir, que é o pró-reitor de graduação, que coincidiu com uma atividade, inclusive externa, e aí eu não pude estar presente. Mas estava muito bem representado, a equipe toda, eu tenho certeza que passou aquele momento, né, a ideia do que era, né? E hoje, né, agora vendo já, foi do ano passado até agora, foi feita apenas uma missão dessa, ou desses cursos lá fora, ou foi mais algum? Não, Luciano, a nossa proposta, quando assumimos a instituição, era justamente trabalhar essa questão de internacionalização da instituição. A Unifeb hoje não pode estar deslocada do globo, né? Hoje o nosso quintal é no lado oposto do planeta. Ciente disso, nós começamos a definir de que forma nós vamos fazer. Nós somos uma instituição ainda pequena, né? Perante universidades como nós visitamos agora recentemente, uma Cambridge com 804 anos, ou outras mais antigas ainda, mas de que forma se interagir nesse contexto? E começamos a procurar quem eram nossos talentos internos que gostavam desse ambiente. Encontramos a Ana Paula, para nossa alegria, que gosta de fazer, que faz viagens frequentes, que domina realmente o idioma inglês, né? Que está familiarizada com essas questões, e propusemos para ela assumir essa área, começar a escrever as políticas institucionais, porque não se resume apenas numa viagem, num projeto específico. A internacionalização é muito mais ampla, Luciano. Nós pretendemos com isso que a Unifeb pratique mobilidade de estudantes, mobilidade de professores, de pesquisadores, tanto no envio quanto no recebimento de pessoas, de talentos humanos. Nós queremos que aconteçam, como aconteceu recentemente com nossos meninos de engenharia de produção, mais os meninos de engenharia de materiais da Federal e um acadêmico alemão da Universidade de Stuttgart, fazendo um trabalho específico nos nossos laboratórios aqui na Unifeb em prol de uma organização aqui da nossa região. Ou seja, isso é internacionalização também. Nós também queremos fazer as novas modalidades de internacionalização, ou seja, hoje um professor, estivemos agora recentemente na Embaixada Brasileira em Londres, tá? E a proposta de um dos brasileiros que estão lá hoje à frente do Ciências Sem Fronteira foi muito interessante. Ele falou assim: olha, hoje você pode usufruir da tecnologia de comunicação. Eu posso ter uma celebridade aqui em Londres, numa grande universidade, através dessa tecnologia, suprindo com aula, com palestras, os nossos videoconferências, os nossos acadêmicos aqui. Então, na verdade, a Ana Paula, ela escreveu e está construindo essa realidade de diversas formas. E já 2 cursos entenderam isso e
fizeram as propostas concretas, né? Antes desse evento, nós tivemos algo similar, que foi com o curso de design de moda, que também foi um sucesso absoluto. E agora, para nossa felicidade, a professora Suzete encampou esse projeto, se prepararam durante um período antecedente, porque não é simplesmente ir lá, Luciano, e fazer uma visita, né, aos pontos turísticos. Não, eles foram para ter palestras dentro de uma ONU. Essas missões aí de entidadezinha que vão tudo para passear e chega a ver o comércio visitar a loja da Dolce Gabbana, da Prada, da Apple. Essas missões que tem por aí. Essa vai para... É verdade, vai para trabalhar, mas eu digo que mesmo que seja uma viagem para fazer essas visitas, também ela é importante, porque eu queria que todo brasileiro tivesse a oportunidade de conhecer uma outra cultura, uma outra gastronomia, uma outra forma de viver, e ele vai ter plena certeza que o nosso país é um país maravilhoso, com todas as oportunidades, e é injusto da forma pelo qual o brasileiro vive hoje. Então, Luciano, se cada brasileiro tivesse uma oportunidade de conhecer uma outra cultura, um outro formato de se viver, e com essa harmonia que é o povo brasileiro, nós teríamos um outro país. Então, qualquer experiência externa, para mim, é válido. Nós estamos fazendo ela de forma acadêmica, né? O mais acadêmica possível, né? Mas, por exemplo, permitir que o nosso acadêmico ou a comunidade, nós tivemos agora uma promotora que acompanhou essa viagem, e ter a experiência de poder entrar em Harvard, por exemplo, considerada a universidade número 1 do planeta, e lá ter aquela experiência de vivenciar, mesmo que seja por alguns instantes, ou uma fala, né? Isso realmente faz com que essas pessoas que vivenciaram esses momentos tenham uma qualidade diferenciada quando retornam. Enquanto a gente colocaste na possibilidade da videoconferência, a gente sabe que é um instrumento importante, mas nada substitui o contato pessoal com pessoas de outros lugares, da mesma profissão, porque ele pode te falar coisas que ele não pode falar na videoconferência. De repente você, né, porque ali só aparecem os prós, né, e às vezes os contras, só no pé de ouvido é que você consegue arrancar. E a Ana Paula, então, que é a pessoa que, pelo que o Guiter falou, é que tentou montar, digamos, esse tipo de programa dentro da Unifeb, ou está montando, né? Porque, pelo que se falou aqui, é uma coisa que está em expansão, ela está no nascedouro ainda, e que pode atingir várias cadeiras depois, tudo com uma coisa bem montada. Está se sentindo realizada com o progresso da coisa? Parece que a coisa andou bem na primeira fase, né? Eu fico muito grata até pela oportunidade, né? A minha área sempre foi a questão do inglês, tenho a minha formação em inglês e também em comércio exterior. Então, na verdade, eu estou trabalhando, mas realizando um sonho ao mesmo tempo e me realizando, né? Então, a gente começou, como o professor Guinter falou, assim, criando regramento, né? Porque a Unifeb sempre é pautada numa questão assim de ética, de organização, então a gente não queria começar coisa solta, então a gente criou a política de internacionalização da Unifeb. E dentro dessa política a gente já prevê 3 possibilidades de ações. Uma são essas viagens de estudo internacional, são viagens de curta duração, para o nosso acadêmico, que em sua maioria é trabalhador, ele possa arrumar dentro do ano letivo esses 7, 10 dias para poder ter essa experiência, né? E ele também sabe disso e ele aproveita mais, ele se dedica mais a aproveitar cada minutinho do tempo dele lá, né? Sim, com certeza, porque é um esforço financeiro também que eles têm que fazer, né? Porque demanda uma economia, né? O que aconteceu com o curso de design de moda numa outra viagem, que tem empresa já percebendo da importância que é o funcionário estar participando disso e já estão patrocinando, né? Nós temos uma viagem programada para 2014, onde a coordenadora já me informou que algumas empresas de Brusque já estão querendo patrocinar os seus estilistas para participarem dessa viagem.
viagem, né? Talvez isso comece a acontecer com os escritórios, né, de advocacia ou com outras áreas da engenharia também, né? O curso de engenharia também deve estar programando alguma coisa em breve, né? Então, o acadêmico que pode, né? A gente também não limita só os acadêmicos da comunidade, até para ver essa troca, né, de quem já está no mercado de trabalho, quem vai para o mercado de trabalho, né? Então, eles, como é muito esforço, eles valorizam muito cada momento que possam estar no exterior. Eu tive a oportunidade de participar, em 1980, lá vai Pedrada, do programa que nós temos na CIB, né, do convênio que tem com como é o nome alemão agora, esqueci da Alta Baviera lá, mas é o nome alemão, que forma os núcleos, né? E ali a gente foi imersão. Né? Realmente eles pagaram tudo, só que foi 8 dias de prisão, entendesse? No 8º dia, assim, o avião ia sair à tarde, ó, sábado de manhã vocês vão dar uma olhadinha no centro da cidade e conhecer alguma coisa. Mas a gente aprendeu muito, realmente começou a ver o mundo de outra maneira. E aí, nessa primeira pegada, digamos assim, com o pessoal de direito, foi a primeira das missões? Sim, com o curso de Direito foi a primeira iniciativa, né? Já no ano passado, em meados de junho, Júlia, a professora Suzete, conversou comigo. Eu ainda atuava na extensão, né? Na questão dos cursos para a comunidade, projetos para a comunidade. E a nossa ideia é não fazer uma viagem de turismo, né? É fazer uma viagem acadêmica. Então, a professora Suzete fez toda a programação de um curso de Direito, onde desde setembro de 2012 os alunos estavam frequentando aulas, né? Professores da Unifeb, professores convidados, ministraram várias disciplinas, em preparação para a viagem. Em agosto foi o último encontro, depois nós tivemos só um encontro de preparação das questões de viagem mesmo. Então, o aluno que visitou a Suprema Corte, ele já tinha noção de como é que era o sistema jurídico americano. Ele não foi para lá para descobrir o que era o Common Law. Durante o ano, na Unifeb, eles tiveram as disciplinas que puderam alimentar e embasar eles para poder lá fazer questionamentos. Eu falei em loco, você consegue confirmar uma informação que vem de forma, né, chega lá e vê de perto como é que o americano se sente com aquilo, como profissional americano. Então aí, por isso que eu senti na Suzete no ano passado, ela estava muito empolgada, entendeu? Com essa possibilidade. E agora a gente tem a oportunidade de conversar um pouco o ponto de vista dela e de uma aluna, né, que à época então era e hoje já é uma advogada, já é formada, já está atuando. Está atuando, falando isso? Não, na verdade, eu cheguei a atuar como advogada, mas atualmente sou servidor do Ministério Público, aqui de Brusque. Do Ministério Público. Mas está na área, né? Está na área. Conta para mim, moça, qual foi a tua chegada lá, a forma como tu imaginaste tudo isso, quando procuraste a Ana Paula, ela foi na expectativa, e eu acredito, eu te conheço, que superou bastante a expectativa. Vou perguntar, porque eu tenho que perguntar. Claro, Luciano, superou um monte a expectativa. E o que acontece? Há 2 anos atrás eu já tinha apresentado um outro projeto dentro da instituição, onde nós tivemos a primeira viagem de grande porte interna. Levamos os alunos do curso de Direito para conhecer Brasília, as cortes, né, superiores que existem aqui no Brasil. E foi uma experiência de uma semana marcante, fabulosa, e vem se refazendo, né, a cada ano praticamente essa atividade. E aquilo me deu assim a noção de que não dá para fazer só a viagem isolada para conhecer os locais, né, esses tribunais. Seria importante que a gente tivesse uma preparação. Então, quando veio a proposta de apresentar um curso de extensão na área internacional, na Unifeb, para o curso de Direito, eu logo disse, agora a gente vai fazer diferente. Vamos criar uma programação com aulas temáticas
e pós-viagem. E isso fez toda a diferença. Não chegamos lá sem saber como funciona o sistema norte-americano, o que é a ONU, as atribuições, funcionamento, as competências. Tudo já havia sido passado previamente a esse grupo de alunos que fez esse curso de extensão, que é o Vivenciando Common Law nos Estados Unidos. E que o fechamento, né, dele teria essa viagem aí de estudos para Nova York, Washington e Boston. E agora, hoje, é dia 9 de novembro, a gente está finalizando realmente esse curso de extensão Vivenciando Common Law. Fechando de que forma? Academicamente. Hoje pela manhã nós tivemos aí a última disciplina, que foi uma oficina, para que quem fez o curso e a viagem escreva agora um artigo científico e a gente publique dentro da nossa revista, né, institucional que temos na Unifeb. Publique porque a gente tem que compartilhar esse conhecimento, socializar essa informação, essa experiência, o que tem de bom lá para a gente estar aplicando aqui, fazer essa integração do conhecimento científico e também cultural que a gente vivenciou durante esse período, né, de 1 ano e 3 meses de duração desse curso. Então, o fechamento é a viagem? Não, o fechamento é hoje é o meio praticamente, a viagem. O fechamento... Quando há o retorno, aí há o debate estamos tudo aqui, né? Quando começa a crescer. Isso. Fizemos aí, no pós a viagem, um encontro para socializar as experiências que tivemos lá, quais foram os pontos mais relevantes. Apontamos alguns, que foi a questão, a semana que antecedeu a Assembleia da ONU, né, e a questão da invasão ou não da Síria. Nós estávamos lá no Capitólio acompanhando essa votação, estávamos dentro da ONU quando o Conselho de Segurança estava reunido para decidir qual a resolução, qual a medida que iam adotar nessa questão da invasão da Síria pelos Estados Unidos. Então, retornamos da viagem. A aula que a gente fez foi conversar um pouco sobre esse papel da ONU, né, e a decisão desse Conselho de Segurança, o discurso do presidente uruguaio, o Mujica, né, que foi lá na Assembleia... O presidente mais pobre do mundo. Fusca 68 ele tem. E o Mujica foi lá e disse, pessoal, a gente tem que parar de pensar que a felicidade está no consumo. Se todos nós vivêssemos como um norte-americano mediano, precisaríamos de 3 planetas, né, para dar conta de nos mantermos vivos. Isso é qualidade de vida? Isso é função que a ONU deve buscar e defender? Vamos refletir. E nós podemos, né, realmente sentir o que é a realidade do cidadão norte-americano, o estilo de vida dele, né, e o sistema jurídico deles. Então, isso é muito rico e importante, porque a gente... É uma discussão sociológica dos outros. Sim. Aí já tem os prós e os contras. O direito, ele também precisa, né, pensar nessa perspectiva sociológica, antropológica. Ele não é uma ciência isolada, né? Lida com o ser humano, né? E a Daniele, qual é para ti, assim, como uma... Toda como qualquer jovem, né, que tem aquela vontade de saber, aquela vida, estuda. Quando chegasse lá, que tiver o curso, que esse curso, como a Suzete falou que é um meio, eu presumo que até chegar a esse meio, ele foi criando grandes expectativas no aluno, né? Com certeza, não teria como ser diferente. E aí, quando voltaste, refletindo tudo, o que tu tirasse disso tudo, assim, como uma conclusão? Na verdade, desde o início da distribuição, da divulgação do curso, com a professora muito engajada, todos estavam assim, a expectativa era muito grande para conhecer, principalmente a questão de Harvard, a ONU, o Capitólio, a Suprema Corte. E lá chegamos, muitos pensam que com a viagem, ela feita individualmente, se o jovem consegue ir, sem depender de um curso, sem depender de uma universidade, ele consegue fazer todos esses passeios, o que não é verdade. Lá nós tivemos acesso à Suprema Corte, tivemos acesso à ONU, tudo com visitas agendadas, com guias, com palestras nos esperando. Então, foi toda essa parte organizacional foi realizada antes
pela faculdade, pelo curso de extensão, e lá nós podemos ter acesso a adentrar na ONU, né? Conhecer, inclusive visitar, estar nas próprias audiências, né? No julgamento em Nova York, em Washington, em Harvard. Conversamos com um aluno de mestrado que pôde nos repassar as experiências, documentação para um possível ingresso na universidade, quem sabe um intercâmbio entre faculdades e línguas, e como ingressar, como a questão da documentação, os critérios que são usados. Então, tudo deixou a gente muito próximo dessa realidade, querendo ou não, é uma universidade muito boa, muito famosa, com um renome, né? Então, isso tudo deixou muita gente muito próximo disso tudo, que parecia tão distante. Através do curso, a gente conseguiu ter acesso a tudo isso, principalmente à ONU, que foi muito válido, foi uma experiência muito boa. Até porque ali se debate experiências do direito em si, da Constituição, de centenas de países, né? E cada um tem uma legislação que a nosso olhar pode ser esdrúxula, né? Ou pode ser perfeita, que nos coloca em inveja. Guinter, é possível, o que a Daniela falou ali, ela já obteve uma opção de questionamento, eu já eliminei pelo que ela falou, ela já matou, né? Que era o receptivo lá, entendesse? Ela já falou que foi legal. Mas há como fechar um acordo, por exemplo, com universidades, para que numa viagem dessa, pelo menos, dá uma viagem pelo direito internacional do cidadão, né? Como a gente tem que enfrentar essas discrepâncias entre o direito de um cidadão lá nos países muçulmanos, porque a gente sabe que ele choca muito com o nosso direito aqui ocidental, Tem como isso amarrada com um pouco com a Unifeb, com essa parceria lá fora? Bom, Luciano, os convênios... Desculpa, é que nós estamos falando agora só do curso de Direito. Sim. Eu sei que vocês têm uma gama enorme, né? Estamos falando pergunta por isso. Antes de lhe responder, eu queria dizer que a professora Suzete está sendo modesta quando ela diz que as viagens internas, ou seja, no nosso país, foram de pequeno porte, ou assim, na verdade já entrou no calendário do curso, a professora Suzete. Nós podemos aqui dizer, né, Suzete, a experiência que tiveram na viagem para Brasília, por exemplo, os acadêmicos que assistiram a uma sessão do mensalão e que conversaram com o ministro Joaquim Barbosa, aquilo foi fantástico. Logo em seguida nós fomos a São Paulo, foi a primeira instituição de fora de São Paulo, primeira universidade fora de São Paulo que pôde ter 2 horas de conversa com o presidente Fernando Henrique, que nós todos estivemos lá. Então é uma experiência fantástica, e são tão fabulosas essas experiências para os nossos acadêmicos, professores, quanto uma viagem internacional. Mas agora, lógico, estamos tratando desse projeto. A professora Suzete, ela assumiu, e nós temos certeza que vários outros projetos vão acontecer, trocas, intercâmbios, etc. Quanto a essa questão de tantos modelos tão diferenciados nas áreas jurídicas, no caso aqui nós fomos conhecer por que este em especial? Porque ele é realmente, eu até hoje tive o trabalho de pegar uns dados, comparando, por exemplo, o PIB brasileiro com o PIB norte-americano. Enquanto apenas assim, um PIB dos Estados Unidos de 15 trilhões 684 bilhões, eles são os primeiros em termos de PIB, eles são os terceiros em termos de IDH, é o terceiro em termos de país de produtividade. Em comparando com o Brasil é o 79º, é o 5º em termos de inovação. Mas tá bom, já um dos poucos, a gente não é o último, tá bom. É verdade. Bom, mas se nós pegarmos assim, o nosso país ainda precisa evoluir muito realmente, né? Nós, inclusive aqui, se eu considerar, por exemplo, recentemente, né, a Unesco, num ranqueamento que ela fez o resultado em 2012, nós estamos em 88º lugar. Nós perdemos para países, eu não vou me limitar ou afirmar a respeito dos países europeus ou americanos, eu estou falando aqui, nós estamos atrás de Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia,
e Peru. Aí entra um negócio que a gente tem lido muito, que o problema do Brasil não é dinheiro na educação. Nós gastamos referente ao PIB mais que o americano, quase. O que está se dizendo. O que falta é o comprometimento das pessoas. Aí, o que vocês fazem, por exemplo, o trabalho que a Ana Paula criou, e a Suzete aproveitou e tu deste apoio, faz um diferencial. Agora, se você tem na tua... O acadêmico também está orgulho. Ou seja, eu tenho por mim que quando a gente vê no ranking, né, essas universidades sendo o governo penalizando, primeiro que o governo tem que exigir mais também, tem que ter critério, né? Eu acho que o Brasil falta amadurecer como universidade, quando a gente tem agora uma USP caindo violentamente no ranking mundial, ela é uma das melhores do mundo. Né? Dinheiro não falta, só que se vocês a meritocracia que está faltando nesse país, em tudo, eu vou botar na minha empresa, nas universidades mesmo, a meritocracia é uma coisa que não existe. Ao nosso primário tem que passar todo mundo, meritocracia passou ao largo, né? Bota-se coordenadores de curso por amizade, se o cara é ruim ou ela é ruim, manda embora sem pena. Tem que ter, as universidades devem isso para os alunos, porque se botar o aluno a votar, que está se discutindo agora, para as universidades, vão botar o cara bonzinho, como quer na USP, não vão botar um cara competente, entendeu? Eu acho que aí o reitor, o Guiter, aqui quer transformar a Unifeb melhor, tem que ter uma avaliação muito dura e criteriosa com relação, acho eu, se é palpite, desculpa até dizer mais, em relação aos coordenadores de curso. Aqueles que forem relapsos não podem estar ali. Não é verdade? Luciano, é verdade. E, na verdade, hoje não é apenas ser o professor experiente na área. Ele, além de tudo, ele tem que ser um gestor. Então, às vezes, você tem um professor muito competente na sua área, no seu segmento. Entretanto, na gestão, ele tem dificuldades, é sofrível. Então, ele não vai conseguir fazer com que realmente esse curso deslanche com todas aquelas necessidades dos dias de hoje. Mas, voltando à pergunta, Luciano, apenas para finalizar, dizer que esse foi a primeira experiência com esse modelo. É lógico que é interessante e o acadêmico precisa conhecer outros formatos, outros modelos. E eu digo assim, você precisa conhecer os modelos, respeitá-los e observar dali o que eu posso tirar de positivo para construir um melhor meu aqui, né? Então, é essa experiência que a gente quer proporcionar ao acadêmico, o livre-arbítrio, né, depois de criar algo diferenciado, que é a nossa, digamos assim, quem sabe nós estaremos fazendo uma sociedade melhor. Eu, infelizmente, o tempo já se esgotou. Eu tenho uns 30 segundinhos ali, nós vamos para a culinária, mas eu não podia deixar de terminar então com a Ana Paula, já que ela que foi a mentora, assim, pelo que eu entendi, assim, e casquetou essa ideia, a possibilidade disso existir. A cabeça já está a 1000 por hora com outros projetos? Sim. Eu acho que a gente vive um momento agora mundial, né, dessa questão da globalização, da troca entre países. Até tu comentaste sobre a USP, né? Um dos motivos de que ela caiu tanto no ranking foi a questão da internacionalização, da falta de publicação em outros idiomas e da falta de professores visitantes lá, porque eles comentam assim, eles têm um processo seletivo que é feito em português. Como é que vai permitir que um PhD venha e dê aula ali? Então, eles têm certas burocracias que emburrecem, né? Então, das questões da USP que ela caiu no ranking foi a questão da internacionalização. Parabéns. Acho que é uma boa colaboradora aí. É verdade. Mas a Ana Paula ela tem participado, inclusive, de eventos específicos, onde várias universidades e vários países realizam esses eventos e ali a gente constrói novos convênios, novas realidades. Ela realmente, acho que nós estamos na busca, Luciano, de a pessoa certa no lugar certo. Que é esse que é justamente o principal, é o que determina um bom e um mau administrador. O cara que não sabe colocar as pessoas certas, não pode administrar, vai acabar com a empresa dele. Agora, se ele sabe colocar isso aí, ele é um bom administrador. Bom, gente, deu meu tempo, eu vou chamar os comerciais, devo isso a meus patrocinadores, e enquanto isso a gente vai para a cozinha, onde há
essa moça aqui, ó, ela vai mostrar para nós, mais uma vez, um pouco dos dotes culinários dela. Eu volto um minutinho, pessoal.